campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Seara dos Médios, da parceria Chico Emmanuel. Nós vamos ler, fazer alguns brevíssimos comentários do capítulo número 10, Em Tarefa Espírita. Na reunião pública da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, em 5 de fevereiro de 1960, foi lido o item número 30 de O Livro dos Médiuns. Terminada, encerrada a reunião, o nosso irmão Emmanuel, o Espírito Emmanuel, mentor do Chico, passa através da sua mediunidade um texto fabuloso para as nossas reflexões. Mas antes, vamos ler um pequeno trechinho do item número 30 do Evangelho segundo o Espiritismo para podermos compreender melhor a proposta emmanuelina. Então, item número 30 faz parte da primeira parte, capítulo 3, método. Kardec vai dizer assim: será útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Aquele que não se convence pelo raciocínio nem pelos fatos deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Ao verdadeiro espírita nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão, e nela encontrará a verdadeira satisfação. Então vamos ao texto do Emmanuel. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Ele é alguém que caminha diante da multidão. Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E, renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida, Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa, sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma, os que te zombam dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam.
Se te equilibras, é preciso que socorras os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E, se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso que auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro, diante do mal, é invariavelmente chamado a fazer o bem. Vamos mais uma vez. Não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro, diante do mal, é invariavelmente chamado a fazer o bem. Lembrando, não é, de Jesus, que, como nos diz Emmanuel, diante de todas as contrariedades com os irmãos de caminhada, apesar de tudo ele passa, sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. É o nosso exemplo, é o nosso guia. Porque o amor não amado, mas o amor faz bem para aquele que ama. Aquele que ensina se sente bem. Aquele que ajuda se sente bem, porque isso é o verdadeiro amor. É o que nos ensinou Jesus há 2000 anos atrás. E o Espiritismo nos esclarece a respeito disso, nos faz compreender e ter a nossa fé baseada num raciocínio lógico. Então, diante do mal, nós vamos dar o outro lado da nossa face. Porque o mal nos atinge num lado, nós vamos dar o outro. Quer dizer, nós vamos trabalhar no bem, fazer diferente. Nós vamos agir e não reagir. Dessa forma, nós não vamos estar distraídos quanto à orientação que recebemos através dessa doutrina de libertação. Espiritismo na alma sempre, em todos os momentos do nosso dia. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe os ideais, nos fortaleça na nossa fé e não nos permita desistir diante das dificuldades, não nos permita melindrar o nosso coração. Sabemos de antemão, por orientação do próprio Mestre, que vamos encontrar, sim, dificuldades no caminho. Muito obrigado. Jesus os abençoe sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site